E aí, gente, tudo bem? Recebi agora há pouco algumas mensagens de alguns alunos pedindo para que eu fizesse uma pequena revisão sobre o processo legislativo, especificamente sobre o processo legislativo das leis mais comuns que existem no Brasil, que são as leis ordinárias. Lembro a vocês que o procedimento utilizado aí é o denominado procedimento comum ou ordinário, e esse procedimento envolve três grandes fases. A primeira, a fase introdutória, a segunda, a fase constitutiva e a terceira, a fase complementar. A fase introdutória, obviamente, que começa o processo legislativo, envolve duas etapas, duas subfases, que são a iniciativa e as emendas parlamentares. A iniciativa é o poder dado a pessoas ou a órgãos para começar o processo legislativo. Esse poder é destinado aos parlamentares, ao presidente da República, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e até à população, até os cidadãos. Depois de dada entrada no projeto, vamos imaginar que um deputado aqui na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia dê entrada numa proposta, numa proposição legislativa, e a casa recebe essa proposição, e quando ela recebe, através de um determinado órgão, ela irá protocolar essa proposição, e ao acontecer o protocolo, que é dar uma numeração e uma data, a proposta vira projeto de lei. E assim começa, de fato, o processo legislativo. A partir daí, a Casa, através do regimento interno aqui da Assembleia, estabelece um prazo de 10 dias para os parlamentares que ali estão, que ali integram, proponham emendas parlamentares a esse projeto originário. Essas emendas vão complementar, vão retirar, vão introduzir algum aspecto novo nesse projeto originário. E depois de passar desse prazo, o projeto com as emendas, se elas existirem, irão para as comissões para serem discutidos. A discussão é a primeira etapa da fase constitutiva. A discussão se dá dentro das comissões parlamentares, como a Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo. E depois de aprovado o projeto e as suas emendas, através da análise das comissões, o projeto será encaminhado para o plenário, e dentro do plenário, aquele local onde os deputados se reúnem, que normalmente a gente vê na televisão, no plenário haverá de novo discussão sobre aquele projeto, e depois da discussão o projeto passa por uma deliberação, ou seja, é colocado em votação. Ao se colocar o projeto em votação, os deputados vão começar a votar. Votam, e se aquele projeto atingir o número mínimo de votos para ser aprovado, que é o que a gente chama de quórum, como a gente está falando de projeto de lei ordinário, o quórum é a maioria simples. A maioria simples é o quórum de 50% mais um dos que estão presentes na sessão legislativa. Depois de aprovado, a Casa prepara esse documento, ou seja, o projeto pronto, acabado e aprovado, e encaminha para o governador, que é o chefe do Poder Executivo. Esse projeto acabado é chamado de autógrafo. Então o autógrafo chega na mão do chefe do Executivo, que é o governador, nesse caso, já que eu estou falando do processo legislativo no Estado. Se fosse no âmbito federal, chegaria ao presidente; se fosse no âmbito municipal, chegaria ao prefeito. Chegou ao governador, e o governador, a partir dali, daquele recebimento, tem 15 dias úteis para vetar, se ele quiser, ou simplesmente sancionar. Sanção significa concordância. O governador concorda com aquilo que foi aprovado no âmbito do Poder Legislativo. Se ele concordar, ou seja, se ele sancionar, essa sanção pode ser expressa, quando ele diz expressamente, escreve dizendo que sancionou, sanciona, ou tácita, se passarem aí os 15 dias úteis e ele não se manifestar sobre o projeto. Portanto, o projeto será sancionado de forma tácita, silenciosamente. Caso ele não concorde, ele vai vetar o projeto, e o veto é exatamente o contrário da sanção, que é a discordância daquilo que foi aprovado no âmbito do Poder Legislativo. O veto pode ser total ou parcial, as denominações já estão explicando o que é que significa isso, e o veto pode ser também jurídico ou político. O veto político é aquele que se fundamenta na falta de interesse público, e o veto jurídico é aquele que se fundamenta pela inconstitucionalidade do projeto. É bom que se diga também que o veto obrigatoriamente tem que ser motivado, ou seja, o governador, o chefe do executivo, vai ter que dizer por que está vetando. Isso é imprescindível. Vamos partir do pressuposto que ele tenha sancionado. Depois da sanção, ele promulgará o projeto, e a promulgação já é
efetivamente a última etapa, ou melhor dizendo, a primeira etapa da fase complementar, que é a última etapa do processo legislativo. A promulgação, então, significa dizer que o projeto será transformado em lei. Ao se promulgar, ou seja, transformar o projeto em lei, o projeto será publicado. Essa publicação é indispensável, é obrigatória. Normalmente, na União, nos estados e nos grandes municípios, essa publicação se dá no Diário Oficial, e essa publicação serve para tornar todo mundo conhecedor daquela lei que ali agora, naquele momento, existe. É assim que se dá de uma maneira bem rápida aí para vocês o processo legislativo de uma lei ordinária. Muito obrigado, gente, até a próxima.